gozo vou ter quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Aleluia, glória a Deus, amém? A paz do Senhor para todos os nossos irmãos queridos. Então, esta manhã eu quero trazer uma palavra de fé e exortação de Deus, vinda diretamente do coração do nosso Senhor Jesus. E eu quero que vocês meditem na palavra que será trazida esta manhã, amém? Que está lá em Colossenses. Colossenses é um livro que foi escrito, uma carta que foi escrita por Paulo. A verdade é que a igreja na cidade de Colosso, ela não foi fundada por Paulo, mas sim por um dos seus discípulos chamado Epáfras. Ele pode ter se convertido durante os anos em que Paulo se achava em Efésios, né? Tendo levado mais tarde a mensagem para essa cidade, né? Que é a sua cidade natal. E Epáfras falou com Paulo o seguinte: Paulo, a igreja de Colossenses, a igreja em Colosso, ela estão tendo ensinamentos heréticos, que estão contaminando os cristãos em Colosso. E por isso Paulo escreveu a carta de Colossenses. E eu quero fazer a leitura exatamente na carta, né, no livro de Colossenses. 1 Colossenses, amém? 1 Colossenses 3. Eu vou ler a partir do 3, que diz assim: Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Quando Cristo é a sua vida e for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. E é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: a ira, a indignação, a maldade, a maledicência e linguagem indecente, a linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revista-se do amor, que é o elo perfeito. Amém? Olha que palavra maravilhosa que Deus nos trouxe essa manhã. Uma palavra tão maravilhosa, que fala diretamente do que não agrada a Ele, que é a impureza, que é a ira, que é a maledicência, que é o linguajar indecente. Isso não agrada a Deus. Quem falou não fui eu, a palavra de Deus quem falou. Leiam em Colossenses 3, a partir do 3. Eu li até o 16, no versículo 16. Mas o que é que eu quero trazer esta manhã? Antes de trazer e destrinchar a palavra de Deus, eu quero fazer uma oração contigo, amém? Senhor Jesus Cristo de Nazaré, meu Deus, meu Pai, eis aqui o teu povo, a tua igreja,
Deus amado, Deus santo de mistério, que a tua palavra venha, meu Deus amado, acertar o alvo que é o nosso coração. Que no nosso coração venha ser escrito as tuas palavras, assim como o salmista Davi falou que escreveu a tua palavra no coração dele para não pecar contra ti. Meu Deus, perdoa as nossas falhas, os nossos erros. Senhor Jesus, toma a tua igreja nas tuas mãos. Fala na tua palavra a cada coração. É o que te pedimos. Repreende todo arrebatamento de conhecimento pelo inimigo. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Então, esta palavra, o que Deus quis trazer com esta palavra? Deus quis falar ao nosso coração para que nós não venhamos ser apenas ouvintes da palavra, mas que nós venhamos ser praticantes da palavra de Deus. A palavra de Deus todo mundo hoje conhece. Satanás conhece e crê que estremece. Mas o que acontece? Não basta você conhecer. Você tem que ser lavada e purificada cada dia por ela. Você tem que ser praticante da palavra. Você é uma testemunha viva de Jesus Cristo na terra. Então a palavra de Deus, ela tem que sair e florescer nas suas atitudes, nos seus comportamentos. Então Deus deixou bem claro na palavra dele que ele não se agrada com a imoralidade, com a impureza, com as paixões, com os desejos maus, a ganância, que é a idolatria. E ele fala: faça morrer tudo isso, a natureza terrena de vocês. Só que não é só isso. Esta manhã Deus falou comigo. Deus me trouxe uma revelação do Espírito Santo. E eu quero passar para vocês, para alertar a igreja na face da terra que Jesus está voltando, sim. Jesus está às portas. Nesta revelação de Deus, ele me falou o seguinte: eu chegava a uma igreja, possivelmente eu creio como uma igreja, era um lugar, e tinha uns bocais para acender a luz. E quando eu chegava, eu via um homem em pé, com um pedestal e um microfone. E ele falava assim para mim mexer no som. Só que eu falava assim: o que eu posso fazer? Eu mexia na luz. Só que quando eu observava, a luz estava piscando, ela estava tendo variações muito grandes. Tinha horas que apagava, tinha hora que piscava, e eu acendia aquela luz. E eu olhava e via aquela luz já acesa, só que ela começava a piscar também. E ele começava a brigar comigo, porque ele não queria que eu mexesse na luz, ele queria que eu mexesse no som. Ele queria que eu mexesse no som. E o som saía muito chiado, e eu baixava aquele chiado, né? Mesmo assim, o pastor começou a me reclamar. O que aconteceu? Eu observei que o pastor não estava em pé. Eu observei que o pastor estava de cadeira de rodas. E eu falava assim, e ele brigava comigo, porque eu havia acendido a luz. E naquela briga, eu chegava e falava assim para ele: você sabe por que eu estou aqui? Eu estou aqui apenas para fazer a vontade de Deus. Enquanto Deus permitir que eu falar que é para mim ficar neste local, eu estarei aqui. Mas quando Deus falar para mim sair daqui, em outro lugar eu estarei. Porque aqui estou apenas para falar o que Deus. E nisso eu entrava na igreja. E quando eu entrava na igreja, eu não estava mais, estava fora da igreja. E percebia que as pessoas que estavam assentadas queriam tirar sarro daquele pastor porque ele estava de cadeira de rodas. E ele pregava exatamente isso, a teologia da prosperidade. Ele pregava prosperidade, ele pregava bens materiais. E aquelas pessoas tiravam sarro dele, porque ele não levava a palavra conforme que Deus mandava. Ele estava de cadeira de rodas. E não é só isso. A coisa que mais me intrigou
foi que tinha um quarto separado. E nesse quarto havia uma pessoa. E essa pessoa ligava uma mangueira de água muito forte. E ao ligar aquela mangueira de água muito forte, ela ligava num pedação assim de coisa podre. E daquela coisa podre que parecia uma carne enorme, saía sangue e escorria pelo chão. E eu falava, meu Deus, eu não quero me contaminar com isso. Eu vou por outro caminho. Mas quando eu ia por outro caminho, eu encontrava um tanque. E nesse tanque eu via que minhas mãos se sujavam de sangue e eu lavava as minhas mãos na água. Ou seja, por isso que eu estou aqui hoje passando esta palavra de Deus ao seu coração. Porque eu estou lavando as minhas mãos quanto ao que Deus me revelou. Ora, a luz significa que Jesus, pela Bíblia, Jesus é a luz. E nós somos a luz também. Porque Deus é a luz em nós. Se ela está variando, se ela está piscando, é porque está faltando algo em nós e algo em nós não está agradando ao nosso Senhor. Não estejamos, pois, na igreja e no mundo, mas antes estejamos apenas com Cristo. Lá em João 2,15 diz, não ameis o mundo nem o que nele há. Eu quero que você abra sua Bíblia em João, 1 João, e medite nessa palavra comigo agora. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Por que Deus fala essa palavra pra gente? Porque Ele já sabia que nós conheceríamos a palavra, mas que nós nos apegaríamos às coisas mundanas. Então Ele fala, desapega as coisas mundanas. Olha só, não ameis o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, como eu posso amar o mundo e o amor de Deus permanecer em mim, se a palavra de Deus falou que não está? Pois tudo que há no mundo é o quê? Cobiça da carne, cobiça dos olhos e a ostentação de bens. Grifei a palavra ostentação de bens, porque Deus falou nesta revelação sobre o pastor na cadeira de rodas. Ele não conseguia andar, mas porém ele estava levando a palavra. Como ele iria guiar as pessoas se ele mesmo não consegue nem andar? Então Deus fala que os bens, que o dinheiro, a riqueza, o dinheiro é o mal, é a raiz de todos os males, porque Ele já sabia. Ele deixou para que a gente pudesse nos poddarmos, para que a gente pudesse tirar aquilo que não agrada a Deus do nosso coração, para que a gente pudesse agradar ao Senhor. E aquilo que há no mundo se fez raiz no nosso coração, se fez a nossa riqueza, o nosso amor não está no Pai. O mundo é a cobiça, eles vão passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus vai permanecer para sempre. 1 João 2, 15 ao 16. 17, vocês podem ler também em diante, tá bom? E quem é o mentiroso senão aquele que nega Jesus Cristo? Isso também está em 1 João 2, 22. Todo que nega o Filho também nega o Pai. Quem confessa publicamente o Filho também tem também o Pai. Então, o que é que Deus quer trazer essa manhã? Que o pecado da igreja cresceu. A iniquidade está se multiplicando muito rápido. Nós não viamos a Cristo mais com o coração puro. Nós não temos mais a intimidade com o Senhor. E Deus quer a intimidade com Ele. Deus quer lavar e purificar dos nossos pecados. Então a água simboliza a palavra. Aquela carne, aquela coisa podre simboliza o pecado. E o sangue também simboliza o pecado.
O sangue de inocentes estão nas nossas mãos. A gente tem levado vida, a gente tem levado o amor de Deus, porque o amor de Deus não é só passar a mão na cabeça. Não é isso. Não é chegar e passar a mão na cabeça e fazer a vontade de homens. Mas o amor de Deus é você verdadeiramente falar o que está na Bíblia. É verdadeiramente vocês pegar a palavra de Deus e falar: olha, meu amado irmão, se você for por esse caminho, você não estará agradando ao nosso Senhor Jesus. Então, você não irá para o céu. Infelizmente, o amor de Deus precisa estar em você. Deus precisa estar em você. A luz não pode estar variando, porque o morno, em Apocalipse fala que o morno Deus vai vomitar da boca dele. Porque Deus conhece as nossas obras. Deus conhece a nossa intimidade. Deus conhece as nossas atitudes. Deus sabe que aquilo ali tem refletido em outras pessoas. Em Jeremias 32, 23, diz que eles viveram e tomaram posse dela, mas não a obedeceram. Eles vieram e tomaram posse da palavra, mas não obedeceram nem seguiram a lei de Deus. Jeremias 32, 23. Ou seja, tomaram posse, tá com a palavra, mas não vamos obedecer. Porque é muito careta. Porque nesse tempo, a gente está no tempo da graça, a gente pode fazer o que queremos. Mentira. A palavra de Deus não fala isso. A palavra de Deus fala para não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Por quê? Porque se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não vai mais restar sacrifício nenhum pelos nossos pecados. Hebreus 10, 26. Você pode ir lá na palavra do Senhor confirmar o que está sendo falado. Se eu continuar a pecar deliberadamente depois que eu recebi o conhecimento da verdade, já não vai restar sacrifício pelos meus pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que vai consumar os inimigos de Deus. Você tem sido amigo ou inimigo de Deus? A sua luz tem brilhado forte ou tem piscado? Você tem pecado voluntariamente? Você conhece a palavra de Deus, mas aquilo na hora de praticar não existe. Fica apenas em conhecimentos, fica apenas a falatórios. Deus não quer isso. Olha só o que Jeremias falou no capítulo 7 e 8. O que Deus falou com o povo dele. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Vamos pedir o discernimento da palavra, pois o Espírito Santo é o Espírito da verdade. E aquele que está em Cristo tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo guia para a verdade. Deus não só fala isso em Jeremias, no capítulo de Jeremias, como fala também que o meu povo é tolo. São crianças, eles não me conhecem. Se Deus falou que o povo dele era tolo naquele tempo, que não conhecia ele, que eram apenas crianças insensatas, hábeis para praticar o mal e que não sabiam fazer o bem. Quanto mais nos dias de hoje, que Deus fala assim que naqueles últimos dias serão como os dias anteriores, passados, como Sodoma e Gomorra, como Noé, que pregava e ninguém dava ouvido. Não vamos correr para fazer o mal. Antes, aquele que vem virá e ele não vai demorar. Mas o meu justo viverá pela fé. Você tem vivido pela fé? O que é viver pela fé? Uma certa vez eu falei com meu Deus quando eu estava num tempo rebelde, num tempo que eu não queria escutar a palavra de Deus, mas Deus, pela misericórdia dele, me fez voltar e entender isso. Nós precisamos viver pela fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem.
mas daquelas que se esperam em Deus. Você tem esperado verdadeiramente no Senhor? Você tem murmurado de dia e de noite? Você tem falado com o Senhor, levado as suas queixas a Deus? Você tem derramado o seu coração a Deus, as suas lágrimas, as suas tristezas, os seus anseios? Porque hoje a população tem sofrido de ansiedade, tem sofrido de depressão. Mas Deus fala para a gente levar aquilo a Ele, porque Ele enviou o Consolador. Nós temos o Consolador hoje. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Então, esta revelação que Deus deu esta manhã, do pastor na cadeira de rodas, nós estamos vivendo isso. Não é só o pastor que está na cadeira de rodas, inúmeras pessoas estão querendo levar a palavra do Espírito Santo, querendo levar a palavra de Deus, mas elas mesmas não estão conseguindo andar porque não tem intimidade com o Senhor, porque não tem debruçado na palavra do Senhor, porque não tem lido a palavra do Senhor. Nós não podemos retroceder, meus amados. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Então o pecado já tomou de conta da humanidade. E nós precisamos derramar o nosso coração, porque aquele que se humilha perante o Senhor alcançará misericórdia. Aquele que busca, invoca o nome do Senhor, Isaías 55. Enquanto Ele está perto, vai o encontrar. Mas aquele que está vivendo nos nossos corações enganosos, são enganosos. Aquele que está vivendo em pecado, aquele que está desagradando o Senhor, volte hoje mesmo para Cristo. Fale com Ele, peça perdão dos seus pecados. Nós não somos santos. Ah, irmã Michele quer ser santa. A Bíblia fala que nós somos imitadores de Cristo. A todo tempo estamos pecando. Mas o pecado voluntário, aquilo que nós sabemos que é pecado, nós precisamos afastar, falar, não vou fazer isso, porque Deus não se agrada. E eu quero ser uma mulher e um homem segundo o coração de Deus. Amém? Fica alerta para ti, fica alerta para mim, para que nós venhamos nos levantar na presença dele e que Deus venha ser a nossa luz forte, porque na parábola das 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 não eram. 5 guardavam o azeite, 5 tinham a unção de Deus e 5 não se preocupavam em fazer aquilo que agradava o coração de Deus. Mas no momento em que o noivo chegou, aquelas que tinham se preocupado, aquelas que tinham a unção de Deus, que tinham a luz brilhando, elas sim foram levadas pelo nosso Deus. Mas aquelas que imprudentes, nécias, que não procuraram fazer o que agradavam a Deus, elas não foram levadas. E ali elas iriam sofrer. Meus amados, não é brincadeira. Que alerta de Deus esta manhã está em teu coração. E eu quero fazer uma oração para terminar essa palavra. Espero que Deus toque no fundo do seu coração e faça um mover pela palavra dele. Amém? Senhor Jesus amado, está aqui a tua palavra. Meu Deus, eu te agradeço por esta palavra, este dia. Deus amado, Deus santo de mistério, que nós viemos nos despertar, porque o Senhor voltará. O Senhor pode voltar até mesmo hoje para as nossas vidas. Que nós venhamos nos afastar daquilo que não te agrada. Que nós venhamos, meu Deus e meu Pai, ser conforme o teu coração, Pai. Espírito Santo de Deus, toca em cada coração. Meu Deus amado, quebra todas as barreiras e todos os laços. Entra, meu Deus amado, no nosso entendimento. Não permita que o inimigo arrebate o nosso conhecimento. E eu te agradeço, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. A graça e a paz, meu amado. Amém?